Olá a todos, muito boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma segunda-feira que entramos ao vivo aqui pelo Facebook com a nossa live compartilhando conhecimento bíblico com este que vos fala, o pastor Reginaldo. Que você tenha uma semana abençoada, mais uma semana abençoada na presença de Deus. Que o Senhor te alcance, que o Senhor fale contigo através do estudo desta tarde, pois nesta tarde de segunda-feira, dia 11 de maio de 2026, estaremos juntos estudando a palavra de Deus no livro de Gênesis, o livro da criação, no seu capítulo de número 13. Hoje estaremos estudando o capítulo de número 13, que contém apenas 18 versículos. Será breve o nosso estudo, mas será muito proveitoso. Pode ter certeza disso. Eu te desejo uma boa tarde e te desejo uma linda semana na presença de Jesus. E você que está entrando aí nesta tarde comigo, pastor Reginaldo, fique comigo até o final. No final eu estou mandando um abraço, eu estou fazendo uma oração pela tua vida e a gente pode até conversar um pouquinho, por que não, né? Então, se você entrou, permaneça comigo nesta tarde em nome de Jesus. Bem, eu quero dizer duas coisas aqui que são importantes. A primeira é que ontem foi o Dia das Mães, mais um Dia das Mães que nós tivemos o privilégio de ter aí as nossas mães lindas sendo homenageadas, e ontem tivemos um culto maravilhoso em homenagem ao Dia das Mães, louvando e bendizendo a Deus que criou as nossas mães também, né? E deu a elas o poder de nós sermos gerados. Então eu quero louvar a Deus e bendizer a Deus pela vida das nossas mães, pela vida da minha esposa querida e amada, pastora Irani. Um beijo, meu amor, uma boa tarde para você. Eu sei que você está trabalhando, mas você é uma mãe maravilhosa, tem 2 filhos abençoados e tem 2 netos maravilhosos, o Caio Henrique e a Kailane. E agora está chegando quem? Ele, o Ravi. O Ravi vai chegar aí por volta do mês de setembro. E nós estamos orando muito pela sua chegada, amado Ravi. Neto amado, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. E essa é uma boa notícia, é uma coisa boa, né? Falar de vida, falar de família e falar, acima de tudo, de Jesus, que é o autor e criador da família, né? Deixa eu ligar aqui o ventiladorzinho. Ele é o criador de todas as coisas. Louvemos a Ele nesta tarde. Eu quero convidar você a entrar na live do pastor Reginaldo nessa tarde. Quero convidar você a participar. E se você tiver alguma dúvida no decorrer do estudo desta tarde, ó, tá aqui embaixo os comentários, você deixa lá o teu comentário, a tua dúvida, e nós vamos ali, na medida do possível, com a ajuda do Google, com a ajuda do chat, um monte de aplicativo que tem hoje que a gente pode tirar as nossas dúvidas. Nós vamos te ajudar, tá certo? A semana passada eu falei sobre família e parentela. Eu até fiz uma certa confusão, mas isso acontece. Mas o que a gente faz quando a gente tem qualquer dúvida ou se confunde com alguma coisa? Ou fala alguma coisa que você não tem 100% de certeza? Você vai pesquisar. Você vai consultar a palavra de Deus, vai consultar o dicionário, o Google e os aplicativos que hoje em dia estão ao nosso dispor. E eu fui fazer isso. E a família é aquela que origina de você. Então, se eu tenho a minha esposa e nós temos filhos, nós temos uma família. E aqueles que já não fazem mais parte, mas não deixam de ser família, não deixa de ser, eles se tornam parentela. Os nossos pais são parentela, os nossos irmãos são parentela, os nossos primos, tudo é parentela. E a nossa família são aqueles que são oriundos de nós. Mas Deus não deixa de lado de forma nenhuma, nem a parentela e nem a família. Todos nós continuamos sendo uma linda família. Seja primo, pai, mãe, avô, avó, independente, é o que a palavra de Deus explica, né? E nós aceitamos e entendemos a palavra de Deus, mas nós sabemos que somos uma grande família, né? Uma família física, uma família espiritual,
mas somos família. Mas família é aquilo que é oriundo de você, e parentela são aqueles que, da onde você saiu, da casa dos seus pais. Então, quando Deus diz a Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, Ele está dizendo, saia do meio dos teus pais, né? Para você ter independência, para você ter a sua família. Aí você faz parte da sua família. Mas quando você casa e tem o seu primeiro filho, é a sua família. E o seu pai e sua mãe serão sua parentela, mas serão parentes, família para sempre. Glória a Deus. Louvado seja Deus pelas famílias, imperfeitas ou não, elas são nossas famílias. E hoje nós vamos estudar o capítulo 13 do livro de Gênesis. Você que entrar aí, fique comigo até o final, tá bom? E vai falar sobre Abrão volta do Egito, como ele já saiu do Egito no capítulo 12, né? E vai ter o subtítulo que é Abraão e Ló separam-se. Vai haver uma separação. Vamos ver o motivo dessa separação, o que acontece pós esta separação. Não é uma separação com brigas, com confusão e com guerra. É uma separação amigável. Às vezes nós precisamos nos separar para que o propósito de Deus venha sobre nós, né? Mas Deus explica tudo. A palavra de Deus é clara, a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é maravilhosa. Meu irmão, minha irmã, que nessa tarde vai entrar para assistir essa live, tá bom? Bem, eu disse que eram duas notícias, né? A primeira eu falei sobre o Dia das Mães. Antes de nós orarmos e antes de nós estudarmos, eu quero falar algo importante, né? É algo que é triste, mas é a realidade da nossa vida. E eu quero direcionar esta palavra nessa tarde para minha prima e querida irmã Joeva, lá de São Paulo. Ela sempre está assistindo as lives, ela sempre participa, ela sempre deixa comentário. Mas esta semana que passou, o seu irmão, meu primo também, que eu não tive o prazer de conhecer, infelizmente, meu primo, nosso irmão Roque Félix, ele partiu para o Pai. Então, meus amados irmãos, foi uma notícia triste, né? Eu não senti muita tristeza, vou ser sincero, porque apesar de fazer parte da família, eu não conhecia este primo, né? Meu primo Roque. Deixa eu desligar aqui. E a nossa prima querida Joeva Félix, eu acabei conhecendo aqui na live, mas sei do parentesco, somos primos, né? Por causa da família da minha esposa, pastor Irani. Família, né? Então, meus amados, eu quero aqui prestar as minhas condolências, o meu profundo respeito, admiração e meu ombro amigo para minha prima Joeva Félix e toda a família que engloba o meu primo Roque Félix, certo? Meu abraço, meu carinho, as minhas orações, juntamente com a minha esposa, pastor Irani, em vosso favor. E as nossas condolências por este momento de luto. Que Deus venha confortar e consolar o coração de toda a família, em nome de Jesus. Amém? Dados os recados, nós vamos então fazer uma oração neste momento. Enquanto eu vou falando, às vezes assim, dando recado no começo, eu vou esperando alguém entrar, né? Mas se ninguém entra, a gente dá prosseguimento e sequência, porque nós estamos aqui para deixar um legado do estudo da palavra de Deus. E hoje eu conversava com um irmão e nós falávamos alguma coisa sobre a palavra de Deus. E realmente ela é um tesouro escondido. Quanto mais você cavar, quanto mais você buscar, mais você vai achar. Então, meus amados irmãos, eu louvo a Deus, porque eu não preciso saber de tudo, porque tem coisas que só a Deus pertence saber. Eu só preciso saber aquilo que me é necessário saber. Então, às vezes a pessoa quer cavar, quer complicar, quer falar de dinossauro. Ai, meu Deus, e como que apareceu uma mulher para Caim? Enfim, meus amados. Enfim, eu não preciso saber dessas coisas. Eu preciso saber que há um Deus que preparou tudo. É um Deus que está no controle de todas as coisas, inclusive da minha vida e da minha existência. A hora que Deus falar, Reginaldo, vamos embora, eu vou deixar esse mundo e vou embora com Cristo. E um dia Ele vai vir buscar a sua igreja. Eu quero ser levado com a igreja para junto do Pai.
Então, meus amados, a palavra de Deus ela é simples, ela é gostosa de se aprender, ela é fácil de se aprender. É só você buscar ajuda com o maior professor que existe, que é o Espírito Santo, meus amados. Eu sou um pregador da palavra, eu amo pregar a palavra de Deus, e eu amo entender, eu amo ler, eu amo entrar nela, participar dela, vivê-la. Eu preciso viver muito mais? Claro que sim. Eu preciso cada dia mais ser convertido ao Senhor e ser liberto de muita coisa. Eu estou em processo, eu sou uma obra em andamento, em manutenção, vamos dizer assim, manutenção, mas acho que não é essa palavra que eu queria. Uma obra em andamento. Nós somos assim, diante de Deus. Bom, vamos orar? Muito boa tarde você que está entrando aí na live nessa tarde, a live do pastor Reginaldo, compartilhando conhecimento bíblico da palavra de Deus. Você é muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Deixa aqui o seu comentário, diga de que cidade você está vendo a live do pastor e participando da live. Dê uma boa tarde aí, um paz do Senhor. Fale alguma coisa aqui pro pastor, tá bom? E no final estarei mandando abraços, fazendo uma oração por você, para você e com você. Aleluia, glória a Deus. E estaremos aí conversando um pouco, quem sabe fazendo uma chamada de vídeo com você, para nós podermos nos despedir. Mas hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2026, e vamos fazer oração para iniciarmos o nosso estudo dessa tarde. Amém, amados? Glória a Deus. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma semana. Obrigado pelo Dia das Mães ontem, onde pudemos estar naquele culto maravilhoso, onde a pastora Irani nos trouxe uma palavra poderosa e muito agradável à nossa alma, como um bom alimento para o nosso espírito. Obrigado, Jesus, pelas irmãs que foram convidadas e foram, pelas mães que estavam ali, que foram homenageadas, pela minha vida que pude dirigir o culto com muito bom humor, muita alegria, muita festa e muito louvor. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pela vida da Mel, que trouxe uma linda declaração de amor para a sua mãe, a nossa cooperadora Mariana, e também para as irmãs, as mães da igreja. Obrigado pelo Ministério de Louvor, onde as nossas queridas cooperadoras Yara, Raimelin, Tainã e a querida Thaís trouxeram um lindo número de dança homenageando as mamães. Ah, Senhor, estava muito agradável, muita comunhão, muita alegria, muita festa. Obrigado, Jesus, pelas mães do Brasil e do mundo. Senhor, nos direcione nessa tarde com o Teu Espírito Santo para aprendermos de Ti nesta palavra no livro de Gênesis, no capítulo 13. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos e entregamos tudo a Ti. Tudo declaramos a Ti, porque tudo é Teu, por Ti e para Ti. Deus amado, console o coração da minha prima Joeva Félix e de toda a minha família, da parte da minha esposa, pela partida do nosso primo, o nosso irmão Roque Félix. E abençoe a cada um, meus irmãos, aqueles a quem eu tenho tido contato nesse dia. Abençoe, Senhor, nos ajude a resolver as nossas questões e problemas, nos ajude a entender a Tua palavra e sermos alimentados por Ti. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço nessa tarde, e juntos, dizemos amém. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos lá, a leitura da palavra de Deus, livro de Gênesis, o primeiro livro da vida, da Bíblia. É o livro da vida, é o livro da criação, mas é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, ok? No seu capítulo de número 13, que tem por título Abraão volta do Egito. Então nós vimos ali a chamada de Abraão no capítulo 12, né? Ele obedece à voz de Deus, ele sai do meio da sua terra e da sua parentela, né? E ele vai seguindo a direção de Deus. Coisa boa é quando nós ouvimos a sua voz, Jesus, e podemos ser guiados por Ti, como Abrão, o pai da humanidade. Então, meus amados irmãos, Abraão desce ao Egito, ele vai em alguns lugares, ergue altares, ele desce ao Egito, ali ele passa por uma situação, e ele sai dali bem melhor do que entrou, né?
devido a essa situação. Tudo é arquitetado e planejado pelo nosso Deus. E em tudo Ele nos dá vitória. O Senhor é a nossa vitória. Amém? Glória a Deus. Então, o capítulo, deixa eu tomar uma aguinha aqui. O capítulo 13 tem por título: Abrão volta do Egito. Ele não volta para o Egito, ele está voltando do Egito. Então vamos lá. Capítulo 13, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló, o seu sobrinho, que agora era parte de sua família, né? Por causa da morte do pai de Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Abrão já era bem de vida quando saiu da sua terra. E ele, ao passar por Egito, pela situação que ele passou no Egito, Faraó o abençoou. Ele devolveu a sua mulher, não tocou da sua mulher e o abençoou. Então ele saiu do Egito mais rico ainda. E aqui a Bíblia está dizendo, olha, a palavra de Deus é que está afirmando, e eu estou concordando com ela. E ia Abrão muito rico em gado, porque gado naquela época era riqueza, né? Não era o dinheiro que era riqueza, era gado. Ó, gado em prata e ouro também. Prata e ouro peças valiosas, né? Coisas valiosas. Ouro e prata até hoje é muito valioso, né? E quem tem gado também é o rei do gado, né? Abraão estava como ali o rei do gado. Versículo 3: E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Vamos dar só uma olhadinha aqui, segura aí. Ok. Versículo 4: Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Ele não ergueu novamente o altar, porque ele já havia deixado um altar erguido ali, né? Onde ele estivera dantes. E ali ele invocou o nome do Senhor. Glória a Deus. Em todo tempo nós precisamos estar invocando o nome do Senhor em nosso favor, em nosso benefício e em benefício de outrem. Versículo 5: E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, ou seja, Ló também estava prosperando. Quem anda com o abençoado é abençoado, querido. Glória a Deus. Você pegou a visão? Ló andava com Abrão. Abraão estava dentro da vontade de Deus. Abraão estava na direção de Deus. Abraão obedeceu a voz de Deus. Olha aí, ó. Se você obedece a Deus, se você está no centro da vontade de Deus, e se você faz a vontade de Deus, você é abençoado. E todos ao seu redor também serão abençoados. Entende? Pega essa visão para você. Seja abençoado em nome de Jesus e abençoe a outros, porque aqui também a Bíblia está dizendo que Ló também tinha rebanhos e vacas e tendas. Olha aí. Versículo 6: E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Então, a fazenda de Abraão e a fazenda de Ló era grande, eles eram prósperos, né? E às vezes você precisa aprender a monitorar, não é essa palavra que eu quero, não. Aprender a direcionar as suas riquezas, a poder ali ter o controle, né? Porque aqui está dizendo que a terra era muito grande, mas não tinha capacidade para poder estar junto. Por quê? Porque os dois eram muito ricos. Sabe quando você tem uma riqueza e seu irmão tem uma riqueza e começa a misturar aquilo? Uma hora dá confusão, gente. Uma hora dá confusão. Porque eu não vou saber o que é meu e o que é seu, não é verdade?
E ali estava já acontecendo deles estarem, não poder mais estar juntos por causa da riqueza que era muito grande. Entende? Deixa eu arrumar aqui a camisa. E aí nós vamos para o versículo 7, que tem o subtítulo: Abraão e Ló separam-se. E nós vamos ver essa separação como se deu, né? Vamos lá. Versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Houve contenda, então já houve problema. Então, antes que haja problema, nós devemos evitar o problema, certo? Na direção de Deus, na vontade de Deus, na obediência a Deus. É assim que se evita o problema. É a receita única, não tem outra receita. Mas não estou dizendo que eles evitaram o problema, porque eles estavam juntos. Mas aconteceu que começou a ter contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E a Bíblia está dizendo aqui no versículo 7 ainda: e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Os cananeus nós sabemos que são da descendência de Cã. E eu fui pesquisar sobre os ferezeus. Os ferezeus eram da descendência de Canaã, filho de Cã. E os ferezeus, eles eram um povo idólatra. Eles adoravam outros deuses, não adoravam o Deus de Israel. E eles eram inimigos de Israel. E eles habitavam nesta terra. Então, já começou a ter contenda dentro de casa. Os de fora querer entrar e fazer arruaça, não ia demorar muito, entendeu? Então vamos lá para a solução, né? Versículo 8. E disse Abrão a Ló, chamou e disse, normalmente, amigavelmente, como tio e sobrinho, como pai e filho. Então Abrão diz a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Ou seja, Abrão aqui estava apaziguando aquela contendarada que estava acontecendo, né? E antes da coisa piorar, o sábio, né, o direcionado por Deus, o que obedece a Deus, o que faz a vontade de Deus, ele fala o quê? Senhor, dá-me uma solução plausível para esta situação. E o Senhor entra com providência e nos dá sabedoria para nós resolvermos a questão. Então ele fala amigavelmente, amorosamente com seu sobrinho. Aqui está dizendo, ele disse, ele não gritou, ele não brigou, ele não discutiu, ele disse. Porque irmãos somos, não haja contenda entre nós. Não, meu amado, não, está acontecendo uma contenda. Vamos conversar, vamos resolver da melhor maneira possível. É assim que nós devemos ser, irmãos. O cristão verdadeiro tem que ser assim. Eu preciso ser assim. Porque às vezes a gente quer resolver a ferro e fogo e não é por aí, né? Glória a Deus. Você que está aí na minha live nessa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, viu? Estamos estudando aqui, eu ia falar Mateus, ô Jesus. Gênesis capítulo 13, perdão, viu que o pastor às vezes erra mesmo, isso é normal, né? Gênesis capítulo 13. E agora nós vamos ler o versículo 9 do capítulo 13 do livro de Gênesis. Eu ia falar Mateus, não sei porque que estava Mateus na minha cabeça. Bem, aí Abrão vai continuar dizendo, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Mas quando ele diz aparta-te de mim, não é de um modo grosseiro. Ele fala, meu amado, né? Vamos supor ali a conversa entre eles, né? Meu amado sobrinho Ló, é melhor que nós estejamos separados, para que não haja contenda, né? Nós não vamos deixar de nos falar, nós não vamos deixar de nos amar, mas nós vamos viver cada um a sua vida, né? Ló também já tinha sua família, então vamos que vamos, né? Resolver. E versículo 10 vai dizer assim, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então você imagina uma paisagem muito bonita, provavelmente, né?
Ele olhou e aquilo agradou os olhos dele, Ló, né? É porque Abrão deu a oportunidade dele fazer a escolha. Se você escolher a direita, eu sigo para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu sigo para a direita. Mas não haverá contendas entre nós. É a melhor maneira de se resolver uma situação, irmãos. É conversando, dialogando na direção de Deus, na obediência de Deus e orientado pela palavra de Deus. Glória a Deus. E assim eles estavam resolvendo este questionamento. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Houve uma separação, mas não foi nada de briga, nada de guerra, nada de desafeto ou desamor. Foi apenas porque havia gerado uma contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, e eles precisavam resolver essa questão. Quando nós precisamos resolver uma questão, a melhor coisa é orar, esperar, confiar e deixar Deus tomar as rédeas da situação. O controle de tudo é do Senhor, sempre será. Aleluia. Versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma, a cidade de Sodoma. Sodoma é uma cidade, Gomorra é outra, tá? Ora, eram maus os varões de Sodoma. Problema, hein? E grandes pecadores contra o Senhor. Então, Ló foi para uma cidade que realmente a visão dele foi uma, mas a realidade era bem outra, como está dizendo aqui, declarando a palavra de Deus. Beijo, meu amor, boa tarde. Paz do Senhor, minha amada pastora Irani. Versículo 13, né, que eu já falei, os varões eram pecadores, eram maus os varões de Sodoma, eram maus, homens maus. Alguma descendência aí deve ser de Caim, de Cã, por aí. E grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Deixa eu destacar uma palavra aqui que eu quero falar algo para vocês. A palavra levanta. Já já eu digo por quê. Versículo 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente, para sempre, por todo o tempo de vida de Abrão. Ou seja, o para sempre de Deus é que alcançaria Abrão e alcançaria a sua descendência, a sua semente. Então passaria de geração em geração. A promessa de Deus é firme, forte, real e verdadeira. Versículo 16. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também tua semente será contada. Deus, na sua suprema inteligência e sabedoria. Como é que alguém pode contar o pó da terra, gente? Ninguém pode contar. E assim seria a descendência desse homem. A promessa de Deus, né? O cuidado de Deus, o zelo de Deus para com a vida deste homem que obedeceu a sua voz. Versículo 17. Levanta-te, de novo a palavra levanta-te, só para destacar, vou destacar. Percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Promessa de Deus é grande, grande é a promessa de Deus para a tua vida, não é pequena. Versículo 18, que é o último versículo deste capítulo que estamos estudando nessa tarde, diz: e Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Nós vemos ali, então, Abrão edificando o terceiro altar a Deus, hein?
Você tem erguido o teu altar a Deus? O teu altar de oração? O teu altar de humilhação? O teu altar de louvor? O teu altar de devoção a Deus, de amor? Ah, meu amado, como nós aprendemos. E aqui no versículo 14 eu li a palavra levanta. E no versículo 17, levanta-te. E o que eu quero te dizer dessa tarde, porque aqui está encerrado o capítulo 13. Eu quero te dizer que o levantar de Deus é uma ordem para você não estar parado, mas estar em movimento. Por quê? Porque Deus quer que você esteja em movimento para que você alcance a tua vitória. Porque se eu ficar parado, eu não vou alcançar vitória nenhuma. Mas se eu estiver obedecendo a voz de Deus em movimento e cumprindo o levanta-te do Senhor, porque quem mandou foi o Senhor. Peraí, deixa eu voltar aqui. Amém. Então nessa tarde, a mensagem de Deus para você é: levanta-te, anda, ora, busca, me busque. O Senhor dizendo, né? Não a mim, o pastor Reginaldo, busca Ele. Eu também tenho que buscar Ele. E eu quero bem dizer ao Senhor por esta palavra, que vem refrescando a minha alma, alimentando a minha alma, e eu podendo compartilhar esta palavra com você. É maravilhoso, irmãos. Então o Senhor diz: levanta agora os teus olhos e olha, ó, tudo isso eu vou te dar. A tua bênção eu vou te dar, a tua bênção vai chegar. Levanta-te, percorre a terra. Ou seja, esteja em movimento, amado irmão. Entenda o falar de Deus. Levanta-te, percorre, movimenta-te, ore, busque, louve, grite, exalte o nome do Senhor. Leia a Bíblia, compartilhe Jesus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Maravilha é a tua palavra, Jesus. Então nós vamos ver aqui no versículo 18, que foi o último versículo desse capítulo que eu li, que diz: e Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos cavaleiros de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali o altar ao Senhor. Ou seja, ele deu uma estacionada, tudo debaixo da direção e da ordem de Deus. Tudo assim, fazendo certo. Amém, amados? Eu vou fechar aqui a minha Bíblia. Qualquer dúvida que você tiver sobre este capítulo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, aqui está ela. Você pode deixar a sua pergunta aqui embaixo, ó, nos comentários, o seu questionamento, que nós vamos estar te ajudando, direcionados por Deus. Glória a Deus. Aqui está o meu caderno também de estudo, que eu gosto muito de estudar e anotar tudo. E nós vamos fazer um resumo aqui do capítulo 13 de Gênesis, tá bom? Para que nós possamos dar sequência semana que vem, né? No dia 18, nossa próxima aula, 18 de maio. Segunda-feira que vem, nossa próxima aula. Bem, sobre o capítulo 13. Abraão sobe para a banda do sul, quando ele sai do Egito, né? Até Betel, até ao lugar onde a princípio ele esteve a sua tenda, entre Betel e Ai, onde edificou um altar ao Senhor e o invocou. E na terra lá estavam os ferezeus, nós falamos sobre eles, né? Povo idólatra. Ou ferezeu ou perizeus também, viu? Tudo são curiosidades que a gente... Mas não é importante, é só para a gente fazer a leitura mesmo. Ferezeus ou perizeus são um grupo de pessoas mencionado diversas vezes na Bíblia como tendo habitado em Canaã antes da chegada dos judeus. E ali também acontece a separação entre Abrão e Ló. Meu Deus, está calor. E ali também Abrão, ao separar-se de seu sobrinho Ló, né, ele arma suas tendas e habita nos cavaleiros de Manre, junto a Hebrom, e ali edifica mais um altar
ao Senhor, onde eles podem invocar a Deus. Esse é o resumo do capítulo 13 que nós estudamos hoje e fizemos a leitura do capítulo 13 do livro de Gênesis, o livro da criação. Glória a Deus. Deixa eu fechar aqui. Bem, meus amados irmãos e irmãs, você que esteve comigo até aqui este momento, nós vamos fazer mais uma oração, encerrando, agradecendo, abençoando a tua vida. E eu quero abençoar a vida da minha esposa querida e amada, pastor Irani. Muito obrigado. E você que não entrou, você que vai ver depois a live, ela vai estar disponível para você aqui no meu Facebook e também no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Então você pode estar acessando ou o Facebook do pastor Reginaldo, ou o Instagram do pastor Reginaldo, ou o YouTube. E eu quero agradecer mais uma vez a todos os 75 inscritos no meu canal, para a glória de Deus. É um canal que vai falar somente de Jesus e mais nada. Qualquer dia nós vamos fazer uma live lá, hein, no YouTube. Fazer uma live pra gente conversar. Quem sabe quando terminar o livro de Gênesis, né, a gente possa fazer uma live falando das curiosidades de Gênesis, enfim. Vocês perguntando, eu respondendo, claro, dentro da palavra de Deus, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas. O meu abraço nesta tarde, eu não poderia deixar de enviar o meu abraço pastoral, amoroso, e abraço de vovô, né, gente? Abraço de vovô. A minha querida neta Kailane, Kailane, um beijo para você do vovô Reginaldo. Meu querido neto Caio Henrique, meu lindo, meu pequeno grande homem, vovô te ama. Um beijo para você. E o meu querido Ravi, o meu netinho que está lá na barriguinha da mamãe Cássia, ainda sendo gerado, cuidado, está lá tranquilinho, debaixo da bênção de Deus. E logo logo ele chega, em nome de Jesus. E eu quero mandar um abraço especial para o meu querido enteado Kaique, também para minha querida nora Cristina. Amo muito vocês, com certeza. Um grande abraço, tá bom? E um abraço também ao meu genro Júnior e o esposo da minha enteada Cássia. Que Deus abençoe vocês também. Parabéns pelo Ravi. Estamos em oração por vocês. E quero mandar um beijo para minha querida fã, que eu não esqueço dela, Dona Beth. Dona Beth, boa tarde. Um beijo do pastor Reginaldo, um abraço do pastor Reginaldo para a senhora. A Dona Beth é a avó materna da minha neta Kailane e do meu neto Caio Henrique. E ela toda segunda-feira ela acompanha a nossa live, ela assiste depois, ela vê as orações do pastor Reginaldo, enfim. Dona Beth, beijo pra senhora, viu? E feliz Dia das Mães pra senhora também. Atrasado, mas tá valendo, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos fazer uma oração para nos despedir de você e dizer assim, até segunda-feira que vem, dia 18 de maio, onde estaremos aqui retornando com a nossa live, compartilhando conhecimento bíblico com este que vos fala, pastor Reginaldo, e também estaremos aqui compartilhando, falando, meditando, estudando, orando, adorando ao nosso Deus amado e poderoso, em nome de Jesus. Fique comigo, vamos orar já já, e nós vamos nos despedir na paz do Senhor Jesus. E vamos aí, a semana do trabalhar de Deus, a semana da obra de Deus, semana importante. Hoje nós teremos às 19 horas o círculo de oração, onde nós vamos estar ali orando com as nossas irmãs e também organizando algumas coisas da igreja, né, que são necessárias sempre. Na quarta-feira nós teremos às 19 horas o culto de libertação, com a pregação da palavra, com louvores, oportunidades, direção e intercessão. Glória a Deus, aleluia. No domingo, próximo domingo, nós teremos o nosso batismo nas águas, o nosso batismo dos nossos queridos Cauane, Cauã e o Simon.
Ontem, no domingo, nós tivemos uma preparação, uma chamada de vídeo falando sobre a importância do batismo para eles três. Eles estão cientes. E essa semana estamos aí correndo, né? Preparando as coisas para o grande dia do batismo, que será no próximo domingo, dia 17 de maio, em nome de Jesus. Teremos um culto para os nossos novos convertidos e para todos presentes, né? Onde a pastora Irani, minha esposa, vai estar na direção do culto, e o pastor Reginaldo, eu mesmo, estarei ministrando uma palavra linda ao coração dos ali presentes e também dos nossos queridos candidatos ao batismo nas águas. Nossa irmã Cauane, nosso irmão Cauã e nosso querido irmão Simon, nossos amados, esse trio da bênção, em nome de Jesus. Teremos ali convidados, os irmãos da igreja, a mãe do nosso querido irmão Cauã vai estar ali, a nossa irmã Pati, que é mãe do nosso querido irmão Simon, também vai estar ali, e eu, pastor Reginaldo, e a pastora Irani, que somos pais na fé da nossa querida Cauane, estaremos lá com ela, vamos fazer o batismo dela. Eu acho que vai ter muita emoção, viu? Porque o pastor Reginaldo é muito emotivo e é muita alegria, né? Chorar de alegria é bom, melhor que chorar de tristeza, né, irmãos? Então, meu amado, meu irmão, minha irmã, você que está aí comigo, eu convido você nesse momento para nós orarmos a Deus, agradecendo por mais esta live que nós tivemos essa tarde. Estudamos aí o livro de Gênesis, o capítulo 13, né? E retornando semana que vem, em nome de Jesus. Novidades teremos, em breve teremos novidades. Eu ainda quero fazer uma live na nossa igreja ali, no nosso templo. Vou dar um jeito de preparar tudo para fazer uma live lá, em nome de Jesus. E novidades virão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, abençoe o seu ministério, abençoe a sua casa, abençoe o seu casamento, abençoe a sua saúde física, espiritual e emocional. Vamos orar comigo, agradecendo a Deus por mais esta live de estudo bíblico, compartilhando conhecimento. Então, ó, depois você vai apertar o dedinho lá em compartilhar, viu? Quando a live estiver disponível no Facebook do pastor Reginaldo, no Instagram e no YouTube, você vai lá, ó, compartilha conhecimento, tá bom, meu amado, minha amada? Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por essa tarde maravilhosa, quando eu sento para meditar, para estudar, para aprender com o amado professor Espírito Santo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a identidade do Senhor. É muito bom, sempre há algo novo para se aprender. E hoje nós aprendemos que o povo de Deus, o escolhido de Deus, tem que estar em movimento e não parado. Meu Deus, abençoe a todos nessa tarde, a vida da minha esposa, a pastora Irani, a toda a minha família da parte dela, toda a minha família também que está lá na Baixada, que é a minha parentela. Abençoe a minha vida, o meu ministério, o meu chamado. Muda, me transforma, me liberta, me limpa-me todos os dias, porque se o Filho nos liberta verdadeiramente, somos livres. Senhor, abençoe o grupo de oração da madrugada, a nossa irmã missionária Graziele, a nossa bispa Patrícia, a nossa irmã Bia Souza, a nossa irmã Naide, que mora lá no Canadá, aos irmãos pastores amados deste grupo, em nome de Jesus. Abençoe o meu lar, não deixe faltar nada. Abençoe as decisões que eu preciso tomar esta semana, as coisas que eu preciso resolver. O nosso culto de quarta-feira eu entrego em tuas mãos, e também o nosso culto de domingo, o grande dia do batismo da nossa irmã Cauane, nosso irmão Cauã e o nosso irmão Simon. Eu entrego essas vidas em tuas mãos, as suas famílias, as suas parentelas e toda a igreja do Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus e abençoo você que esteve comigo nesta live dessa tarde. Visita o coração da minha prima Joeva, visita o senhor o Louro, que está vindo para cá, para a Bahia, ao nosso pastor Francisco, nosso pastor presidente, e a nossa pastora Andréia, a toda a congregação sede lá de São Paulo, também aqui na Bahia, em Bom Jesus da Serra, onde eu pastoreio juntamente com a minha esposa, a pastora Irani, que é a nossa pastora setorial, e também abençoe Deus em nome de Jesus a Moçambique, na África. Obrigado, meu Deus, fica conosco em nome de Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço, eu exalto o teu nome e digo a ti, Jesus, muito obrigado por tudo até aqui.
Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória seja dada a Deus. Oh, meu Deus do céu. Estamos aqui nos momentos finais, mas claro que nós podemos dar uma atenção para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Um beijo, minha amada esposa, pastor Irani. E eu quero dar também a paz do Senhor para minha irmã Maria Lúcia, que está assistindo. Eu não sei se é a Lúcia que eu conheço desde criança ou se é outra Lúcia, mas se for, amém, porque tanto se for a que eu conheço como a que eu não conheço, serão bem-vindas, são bem-vindas. Um abraço, minha irmã Maria Lúcia, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida nesta tarde, sobre a tua vida, sobre a obra de Deus em ti, sobre a tua igreja. Louvado seja Deus. Minha amada Maria Lúcia, se você estiver ainda aí comigo, você pode me chamar aqui para nós conversarmos, se você quiser entrar ao vivo aqui agora. Ai, meu Deus, eu não acredito não, Jesus, é muita alegria para o meu coração, meu Pai. Ô, Lúcia, querida Lúcia, minha amada Lúcia, ela me conhece desde criança, irmãos. Ô, Lúcia, eu te amo muito em Jesus, minha amada irmã. Obrigado por cada oração que você fez por mim. Obrigado pela sua família linda e maravilhosa. Seus filhos são todos bênção de Deus. Meu Deus, a paz do Senhor, minha querida irmã. Paz do Senhor, viu? Te amo muito, Lúcia, querida. Que você seja sempre essa mulher maravilhosa que eu conheci e tive o prazer de ver servindo a Deus, e hoje eu também sirvo a esse Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus, por pessoas como a Lúcia, que um dia participaram da minha vida e hoje é minha irmã em Cristo, uma amiga de longa data, de infância, me conheceu menino, conheceu minha avó, minha mãe, toda a minha família. Ô, Lúcia, que satisfação ter você aqui nesta live, a live do pastor Reginaldo, compartilhando conhecimento bíblico. Toda segunda-feira às 16 horas estamos aqui ao vivo para compartilhar o conhecimento da palavra de Deus. Nossa, Lúcia, estou muito feliz por você estar aqui hoje. Eu mando um beijo especial para você, minha querida. Um beijo meu do pastor Reginaldo e da minha digníssima esposa, pastor Irani. Um beijo no teu coração, Lúcia. Que Deus te abençoe, tá? Muito obrigado mesmo. Um beijo em todos os teus filhos. Lúcia deve estar cheia de netos. Eita, mulher de Deus, mulher abençoada, mulher que venceu na vida, que lutou, que passou por muitas provações, mas é uma vencedora. Em Cristo Jesus, eu e você, Lúcia, e todos os que estão nessa live, somos mais do que vencedores, né? Segundo a palavra do nosso Deus. Muito obrigado, Lúcia, um grande abraço. Oh, glória, eu não duvido disso. Eu não duvido disso, porque quem conhece você, Lúcia, sabe que você é uma mulher íntegra, é uma mulher amada pelo nosso Deus, uma mulher que lutou, que venceu, e está aí, como você dizendo aí para mim, que eu continuo servindo com o mesmo amor e dedicação à obra do Senhor. Lúcia, é até o fim, minha amada. Nós vamos nos encontrar na glória. Se nós não nos encontrarmos mais neste mundo, nós estaremos no céu com o nosso Deus e vamos nos encontrar lá. Eu creio, você é uma mulher que eu tenho certeza que você vai receber a salvação. Eu amo você em Jesus, Lúcia, e amo seus filhos, sua família, maravilhosa família. Obrigado, Lúcia, obrigado pelo carinho, obrigado pela palavra. Por favor, continue orando por mim, pastor Reginaldo, e pela minha esposa, pastor Irani. Nós estamos numa grande obra aqui na Bahia, Lúcia, na cidade de Bom Jesus da Serra, onde nós estamos pastoreando uma igreja. A minha esposa, ela é a pastora setorial e eu sou o co-pastor da igreja. Então, Lúcia, amada, amiga, irmã querida, por quem eu tenho profundo amor, respeito e profunda comunhão, ore por mim, pastor Reginaldo, ore pela minha esposa, pastor Irani, pelas nossas famílias. E eu quero te dizer, minha amada amiga Lúcia, que eu vou ser vovô pela terceira vez. A minha enteada Cássia, filha da minha esposa, pastor Irani, está grávida de seu primeiro filho, o nosso querido Ravi. E eu quero dizer para a tua fé, Lúcia,
para acrescentar a tua fé, minha amada, que antes dele nascer eu tive uma visão com a minha enteada, e hoje ela está grávida do seu filho. E quando Deus me dava a visão, ele me mostrava um menino, e eu falei para minha esposa, falei para minha enteada, e hoje ela está grávida de um menino, o nosso amado Ravi, e ele deve nascer lá no final de agosto, começo de setembro, e nós estaremos ali indo para São Paulo para acompanhar esse nascimento, essa chegada desse príncipe Ravi. 4 netos, eu tenho 3, Lúcia. Eu tenho o Caio Henrique, Lúcia, que é um menino maravilhoso de 3 anos, e eu falo assim: Caio Henrique, dá glória a Deus. Ele: glória a Deus, vovô. Ai, olha, Lúcia, eu me derreto todo, Jesus amado. E eu tenho a Cailane, a minha neta, que é a pequena missionária, de 8 anos de idade, Lúcia. Glória a Deus, é maravilhoso, né? Os netos são uma extensão do amor de Deus maior para nós. Os nossos filhos são amados. Eu não tive filhos, né? Eu fui casado, mas não tive filhos. Do meu outro casamento eu criei 2 meninos também, que eram meus netos, o Arthur e o Bernardo. O Bernardo hoje está com 16 anos e o Arthur está com 13 anos. Ambos estão firmes na presença de Deus. Eu criei muito bem dentro da palavra de Deus. O Bernardo é um levita na casa de Deus, um adorador, e o Arthur disse que quer ser pastor igual ao avô dele. E hoje, nesse meu casamento que Deus me deu com a pastora Irani, eu tenho o Caio Henrique, a Cailane, e agora vem o Ravi. Oh Deus, eu sou um homem abençoado, realizado, completo e feliz. E quem fez isso na minha vida? Jesus. Jesus, a quem eu devo a minha vida, a minha história, a minha transformação, a minha mudança total. Ele me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. E hoje eu sou um pastor. Estou com 55 anos de idade já. Até aqui o Senhor me ajudou, até aqui eu cheguei. E hoje eu posso dizer, minha irmã Lúcia, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu e a minha família servimos ao Senhor. A minha parentela não, que são as minhas irmãs. Mas eu e a minha casa, a minha família, servimos ao Senhor. Lúcia, é com muita satisfação que eu mando assim, um abraço muito apertado, forte, demorado e cheio de saudade para você e para todos os teus filhos, teus netos, as tuas noras, em nome de Jesus. Tá bom, minha amada? Muito obrigado a você. Muito obrigado a minha esposa querida, amada, pastor Irani, que também está lá trabalhando, mas está ligadinha na live do seu esposo aqui, nos dando esse crédito, né? Glória a Deus. Estou muito satisfeito com tudo. E você que pode, meu amado irmão, minha amada irmã, você que faz parte do meu Facebook, daqui a pouco a live do pastor Reginaldo, compartilhando conhecimento bíblico da palavra de Deus, vai estar disponível. Amém, Lúcia, amém. Amém, a paz do Senhor para você também, minha amada. Deus abençoe, um grande abraço. Vai estar disponível a live do pastor aqui no Facebook, no meu Instagram também e no meu YouTube, lá no meu canal do YouTube. Você que não se inscreveu lá, que você possa se inscrever, tá bom? Se você não se inscreveu lá no meu YouTube, Lúcia, por favor, se inscreva lá, viu? Pastor Reginaldo Rotger. Meu Deus, esse meu sobrenome é complicadíssimo. E manda um abraço para todos os teus filhos. Pede para os teus filhos também seguir lá o pastor, compartilhar lá as lives, dar uma olhadinha lá, tá bom? Tem bastante coisa boa lá, bastante conteúdo já de estudo da palavra. Meus amados irmãos, fiquem todos na paz do Senhor. Vamos ver aqui, nosso relógio marca 16h54. Já estamos próximos às 17 horas. E o pastor Reginaldo ainda tem alguns afazeres. Temos o círculo de oração. Oh, glória! Eu ia encerrar. Entrou aqui minha querida irmã Joelma Eufrásio, lá de Santa Catarina, terra boa, maravilhosa, onde eu vivi muito tempo. Morei 2 anos em Joinville e 6 anos na cidade de São Francisco do Sul, e lá onde eu conheci a nossa irmã Joelma. Paz do Senhor, minha irmã Joelma. Eu estou já encerrando essa live de hoje, mas a senhora é muito bem-vinda, viu? Um abraço do pastor Reginaldo. O seu nome, minha irmã Joelma, está lá no meu caderno de oração, e eu tenho orado pela tua vida, viu? E eu continuo orando nas madrugadas.
todas as madrugadas, às 4 horas da manhã, todos os dias, de domingo a domingo, o pastor Reginaldo e a minha digníssima esposa, pastor Irani, estamos num grupo de oração lá de Mato Grosso, que é organizado pela nossa missionária Graziele Fernanda, e tem a nossa bispa Patrícia, nossa irmã Naide, nossa irmã Bia Souza e alguns pastores, 34 pessoas no total. Todos os dias, às 4 horas da manhã, o pastor Reginaldo está de joelhos pela tua vida e está profetizando aqui sobre a cidade de Bom Jesus da Serra, na Bahia, onde eu faço morada hoje, onde eu pastoreio a igreja JPL, Jesus em primeiro lugar, com a minha esposa, pastor Irani, igreja que é presidenciada pelo pastor Francisco e a pastora Andréa, lá em São Paulo. Amém? Bom, meus amados, minha querida irmã Joelma, paz do Senhor, um grande abraço a ti e a tua família, viu? Ó, um beijo no coração, tô orando por você. Minha irmã Lúcia, minha querida irmã Lúcia, minha amiga do coração, minha irmã em Cristo, um beijo no seu coração. Minha esposa, pastor Irani, e a todos vocês que vão assistir essa live, que vão compartilhar, que vão estar no Facebook do pastor Reginaldo, no Instagram do pastor Reginaldo e no YouTube do pastor Reginaldo, serão muito bem-vindos, em nome de Jesus. Um abraço a todos, até segunda-feira que vem, dia 18 de maio, estaremos voltando com mais uma live, compartilhando conhecimento bíblico. Dia 17, domingo, vai completar um ano que eu, pastor Reginaldo e a pastora Irani, minha esposa, estamos aqui na Bahia fazendo a obra de Deus e vamos realizar o nosso primeiro batismo aqui. 3 almas para Jesus. Nossa querida irmã Cauane, nosso querido irmão Cauã e o nosso querido irmão Simon. Será um dia de festa, glórias e honras no céu. E na segunda-feira eu trago as novidades do batismo. Amém, meus amados? Fiquem todos na paz do Senhor, um grande abraço no vosso coração, que Deus derrame sobre vós as suas ricas bênçãos, e guarde a tua alma, livre a tua vida de todo mal, e o Senhor derrame seu amor, a sua graça sobre ti, em nome de Jesus. E eu digo para você esta palavra que Deus disse a Abraão: levanta-te, levanta-te, porque a tua bênção não é para você estar parado, a tua bênção é para você marchar, caminhar e seguir rumo à tua vitória. Amém, meus amados irmãos? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Beijo no coração, que Deus te guarde e te abençoe. Amém? Glória a Deus. Peraí que eu ainda não consegui concluir. Peraí. Vamos lá, tem que concluir aqui. Ô glória!